No coração pulsante de Porto Alegre, onde o sol escaldante beija o asfalto rachado e o cheiro de terra seca se mistura com o suor de crianças descalças, nasceu um menino que transformaria o futebol em poesia. Ronaldinho Gaúcho, ou simplesmente Ronaldo de Assis Moreira, veio ao mundo em um bairro humilde, onde as ruas de terra eram o palco de seus primeiros dribles e a bola, muitas vezes uma mistura improvisada de meias velhas, era seu tesouro mais valioso. A cidade vibrante e caótica respirava futebol como se fosse o próprio ar. Em cada esquina, meninos sonhavam em ser Pelé, Zico ou Romário, mas Ronaldinho, com seu sorriso largo e olhos brilhando de travessura, parecia destinado a algo maior. Ele não apenas jogava. Ele dançava com a bola, como se ela fosse uma extensão de seu corpo. Uma parceira de samba que respondia a cada toque com graça. Sua mãe, Dona Miguelina, trabalhava incansavelmente como vendedora para sustentar a família, enquanto seu pai, João, um soldador que já jogara em times amadores, incutia no filho a paixão pelo esporte. Mas a vida não era fácil. O bairro São João Batista, com suas casas simples e vielas estreitas, era um lugar onde os sonhos muitas vezes se perdiam na dureza do dia a dia. Ainda assim, Ronaldinho encontrava alegria nas coisas simples. O som da bola quicando no chão, o grito dos amigos chamando para uma pelada, o cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina. Desde pequeno, Ronaldinho era diferente. Aos 7 anos já encantava os mais velhos com seus malabarismos. Ele não apenas chutava a bola, ele a fazia flutuar, girar, obedecer a seus comandos como se fosse mágica. Seus pés descalços, calejados pelo asfalto quente, moviam-se com uma leveza que desafiava a lógica. Na escolinha de futebol do bairro, o menino magrelo de dentes saltados logo virou lenda. Esse aí é endiabrado, dizia seu primeiro treinador, seu Clóvis, um homem de bigode grisalho que vira muitos talentos passarem, mas nenhum como aquele. Ronaldinho não jogava por obrigação. Ele jogava por amor, por diversão, por aquela sensação indizível de liberdade que só o futebol proporciona. Sua família, apesar das dificuldades, era seu porto seguro. Seu irmão mais velho, Roberto, já jogava no Grêmio, o grande clube da cidade, e era o herói de Ronaldinho. Roberto trazia para casa histórias do vestiário, dos gramados reluzentes, das torcidas cantando, e o pequeno Ronaldo ouvia tudo com olhos arregalados, sonhando em um dia estar lá. Aos 13 anos, a vida de Ronaldinho mudou para sempre. Durante um torneio juvenil, ele marcou 23 gols em uma única partida, um feito que ecoou por Porto Alegre como um trovão. Os olheiros do Grêmio, sempre atentos, não hesitaram. Esse menino é ouro, disseram, e logo ele foi levado para as categorias de base do clube. Mas o caminho não era só de glórias. O Grêmio, com sua torcida apaixonada e sua história de garra, exigia muito de seus jovens. Ronaldinho, agora com chuteiras de verdade e um uniforme azul, enfrentava adversários mais velhos, mais fortes, que não tinham piedade de um garoto franzino. Fora do campo, as pressões eram outras. A família ainda lutava para pagar as contas, e a tragédia bateu à porta quando Ronaldinho tinha apenas 8 anos. Seu pai, João, morreu em um acidente na piscina de casa. A perda deixou uma cicatriz profunda, mas também um fogo interno. Ronaldinho jogava por ele, por sua mãe, por seu irmão, por todos que acreditavam que ele poderia ser mais do que apenas um menino de bairro. No Grêmio, Ronaldinho começou a mostrar o que o tornaria único. Seu estilo era uma mistura de ginga brasileira e improvisação pura. Ele driblava com a leveza de um capoeirista, chutava com precisão e seus passes pareciam pintados com um pincel. Mas o que mais chamava a atenção era sua alegria. Mesmo sob pressão, ele sorria. Quando marcava um gol, dançava. Quando driblava um zagueiro, parecia rir consigo mesmo, como se o jogo fosse uma grande brincadeira. Aos 17 anos, já era titular no time principal, enfrentando jogadores experientes no Campeonato Gaúcho. A torcida tricolor, conhecida por sua exigência, abraçou o jovem prodígio. "É o novo guri dos Pampas!" gritavam nas arquibancadas do Estádio Olímpico. Mas nem tudo eram flores. Alguns treinadores viam sua descontração como falta de seriedade. "Ele precisa focar mais, treinar mais", resmungavam. Ronaldinho, porém, não mudava. Ele acreditava que o futebol era arte, não trabalho. E foi com essa filosofia que ele começou a conquistar o Brasil. Aos 19 anos, Ronaldinho já era uma estrela nacional. Sua estreia na seleção brasileira, em um amistoso contra a Venezuela, foi um espetáculo. Com a camisa amarela, ele parecia ainda mais à vontade, como se o mundo inteiro fosse seu campinho de rua.
O Brasil, um país onde o futebol é quase uma religião, viu nele a reencarnação da magia que fizera de Garrincha e Pelé lendas. Mas o mundo queria mais. Em 2001, o Paris Saint-Germain da França bateu a porta. O clube francês ofereceu um contrato milionário e Ronaldinho, com o coração apertado por deixar Porto Alegre, sabia que era hora de voar. Chegar à Europa, porém, foi como pousar em outro planeta. Paris era fria, cinzenta, tão diferente do calor humano do Brasil. No PSG, ele enfrentou o peso das expectativas. Os torcedores franceses queriam um craque, mas também um profissional exemplar. Ronaldinho, com seus cabelos trançados e seu jeito descontraído, nem sempre se encaixava no molde. Ele brilhava em campo, com dribles que deixavam os zagueiros tontos e gols que faziam o Parque des Princes explodir, mas fora do gramado, as críticas vinham. Ele sai demais à noite, dizia a imprensa. Falta disciplina, reclamavam os dirigentes. Apesar das críticas, Ronaldinho não se abalava. Ele sabia que seu futebol falava mais alto. Em Paris, ele começou a mostrar ao mundo o que era o joga bonito, uma filosofia que ia além de vencer. Era sobre encantar, surpreender, fazer o público sorrir. Seus jogos eram um espetáculo à parte. Ele inventava jogadas que ninguém imaginava, como o famoso elástico, um drible que parecia desafiar as leis da física. Mas a França era apenas um trampolim. Em 2003, o Barcelona, um dos maiores clubes do planeta, o chamou. Ronaldinho não pensou duas vezes. Chegar ao Camp Nou foi como encontrar seu verdadeiro lar. O Barça, então em crise, precisava de um salvador, e Ronaldinho estava pronto para ser mais do que isso. Ele seria uma revolução. No Barcelona, Ronaldinho atingiu o auge. Sob o comando do técnico Frank Rijkaard, ele se tornou o maestro de um time que misturava talento e paixão. Seu primeiro gol pelo clube, contra o Sevilha, foi uma pintura. Um chute de longa distância que fez o estádio inteiro se calar por um segundo antes de explodir em aplausos. A torcida culé, apaixonada e exigente, o adotou como filho. Ronaldinho não apenas jogava, ele transformava cada partida em um show. Seus dribles, seus passes, seus gols, tudo parecia fácil, natural, como se ele estivesse brincando no asfalto de Porto Alegre. Em 2004, ele liderou o Barcelona ao título da La Liga, quebrando anos de jejum. Em 2005, veio a consagração. O prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, seguido pelo Ballon d'Or. O mundo inteiro se rendia ao brasileiro que jogava com um sorriso no rosto. Mas o que fazia Ronaldinho especial não era só o talento, era sua conexão com as pessoas. No Brasil, ele era um símbolo de esperança, um menino de favela que provava que os sonhos eram possíveis. Na Europa, ele era a personificação da alegria brasileira, um embaixador da ginga que encantava até os torcedores rivais. Em um clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, ele marcou 2 gols e foi aplaudido de pé pela torcida adversária, algo raro na história do futebol. Esse momento, para muitos, foi o ápice de sua carreira. Ronaldinho não apenas vencia, ele unia, inspirava, fazia o mundo acreditar na beleza do esporte. Por trás do brilho, porém, havia pressões. A fama trazia holofotes, mas também expectativas esmagadoras. No Barcelona, Ronaldinho era o coração do time, mas também o alvo de uma imprensa voraz. Cada noite em uma boate, cada sorriso fora de hora virava manchete. Alguns começaram a questionar se ele aguentaria o peso de ser o melhor do mundo. Ele respondia em campo com jogadas que pareciam desafiar o tempo, mas a semente da dúvida já estava plantada. Ronaldinho sabia que o futebol, como a vida, era cíclico. Ele havia subido do asfalto ao topo do mundo, mas o topo é um lugar perigoso, onde qualquer deslize pode custar caro. Ainda assim, ele seguia sorrindo, dançando, jogando como se cada partida fosse a última. Porque para Ronaldinho, o futebol não era só um jogo, era a essência de quem ele era. Um menino de Porto Alegre que transformava o mundo com uma bola nos pés. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados sobre o estádio San Siro, em Milão. Mas dentro do vestiário do AC Milan, a atmosfera era pesada, quase sufocante. Ronaldinho Gaúcho, outrora o rei dos gramados, agora se sentava em um banco de madeira, os ombros curvados, o olhar perdido. Seus dreadlocks, que já foram símbolo de rebeldia e estilo, pendiam desleixados, e o famoso sorriso que encantava o mundo parecia apagado. Era o fim de uma partida sem brilho, mais uma em que ele, apesar de alguns lampejos de genialidade, não conseguia ser o Ronaldinho que todos esperavam. Lesões no joelho, no tornozelo, e o peso de noites mal dormidas começavam a cobrar seu preço. A imprensa italiana, sempre implacável,
já o chamava de estrela apagada. O brasileiro perdeu a magia, escreviam os jornais enquanto torcedores nas redes sociais questionavam: o que aconteceu com o Dinho? Fora do campo, as críticas eram ainda mais duras. Rumores de festas intermináveis, de indisciplina, de um Ronaldinho mais interessado em samba do que em treinos, ecoavam de Milão até o Brasil. Ele, que já fora aplaudido de pé no Bernabéu, agora ouvia vaias em estádios europeus. Mas, no fundo de sua alma, Ronaldinho sabia que a bola ainda pulsava em seu peito. Ele não era apenas um jogador, era um artista. E artistas, mesmo nas horas mais escuras, encontram uma maneira de renascer. A passagem pelo AC Milan, iniciada com tantas expectativas em 2008, foi um choque de realidade. Ronaldinho chegara à Itália como uma aposta ousada, um craque que poderia reacender a chama de um clube em reconstrução. No começo, ele entregou momentos de brilho, um gol de falta contra a Inter de Milão, um drible desconcertante contra a Juventus, jogadas que lembravam o velho Ronaldinho do Barcelona. Mas a consistência não vinha. O corpo, castigado por anos de jogos intensos, já não respondia como antes. O treinador Leonardo, um brasileiro que admirava Ronaldinho, tentava protegê-lo, mas até ele admitia em privado: ele precisa querer mais. A torcida milanista, apaixonada mas exigente, começou a perder a paciência. Em uma noite fria, após uma derrota para o Parma, um torcedor jogou uma garrafa plástica em direção ao banco onde Ronaldinho aquecia. Ele apenas abaixou a cabeça, sem reagir. Mas o gesto doeu mais do que qualquer lesão. Pela primeira vez, Ronaldinho sentiu o peso de ser um ídolo em declínio, um herói que o mundo começava a esquecer. O Brasil, seu lar, também não era mais o mesmo. Quando Ronaldinho anunciou seu retorno, em 2011, para jogar no Flamengo, a nação explodiu em entusiasmo. O Maracanã lotado cantava seu nome, e as crianças nas favelas do Rio sonhavam em imitar seus dribles. Mas o Flamengo, com sua torcida fanática e sua história gloriosa, era um caldeirão de pressão. Ronaldinho, agora com 30 anos, carregava o peso de ser o salvador de um clube em crise financeira e esportiva. No início, ele entregou gols decisivos, assistências geniais e aquele sorriso que reacendia a esperança. Mas a relação com a diretoria azedou rápido. Atrasos em salários, desentendimentos com o técnico e uma polêmica envolvendo uma suposta festa regada a música e bebida durante uma concentração abalaram sua imagem. A imprensa carioca, sempre sedenta por escândalos, não perdoava. Ronaldinho prefere a noite ao campo, estampavam as manchetes. Em uma coletiva de imprensa, um jornalista perguntou, com um tom provocador: "Você ainda ama o futebol, Dinho?" Ele, com um olhar firme, respondeu: "O futebol é minha vida. Quem duvida é porque não me conhece." Mas as palavras não bastavam. O Flamengo terminou o ano sem títulos, e Ronaldinho, pela primeira vez, sentiu o Brasil virar as costas para ele. A polêmica no Flamengo marcou um ponto baixo. Ronaldinho, que já fora o símbolo da alegria brasileira, agora era alvo de memes e críticas nas redes sociais. Alguns diziam que ele jogava por dinheiro, outros que havia perdido a paixão. Ele lia pouco disso, mas sentia o impacto. Em conversas com amigos próximos, confessava: "Às vezes sinto saudades de jogar na rua sem ninguém cobrando nada." Sua mãe, Dona Miguelina, sempre sua maior defensora, o incentivava: "Você é mais forte que isso, meu filho. Mostra quem você é." E foi exatamente isso que Ronaldinho decidiu fazer. Em 2012, ele assinou com o Atlético Mineiro, um clube de Belo Horizonte que não tinha o mesmo glamour do Flamengo ou do Grêmio, mas que oferecia algo que Ronaldinho precisava desesperadamente: um recomeço. Chegar ao Atlético foi como voltar no tempo. Belo Horizonte, com seu jeito acolhedor e suas ruas cheias de vida, lembrava Porto Alegre. A torcida do Galo, fanática e leal, não exigia um super-herói. Queria apenas um Ronaldinho que jogasse com o coração. E ele jogou. Sob o comando do técnico Cuca, um estrategista que entendia a alma do jogador brasileiro, Ronaldinho encontrou liberdade para ser ele mesmo. No Mineirão, ele voltou a dançar com a bola, a inventar jogadas que faziam os torcedores pularem das cadeiras. Seu primeiro gol pelo Atlético, um chute colocado contra o Náutico, foi celebrado como se fosse uma final de Copa do Mundo. A torcida cantava: "Oh, o Dinho voltou." E de fato ele havia voltado. Mas não era o Ronaldinho de 2005, o rei do Barcelona. Era um Ronaldinho mais maduro, mais consciente de suas limitações, mas ainda capaz de fazer o impossível. O ápice veio em 2013, durante a campanha da Copa Libertadores. O Atlético Mineiro,
Um clube que nunca havia conquistado o torneio continental tornou-se a sensação da América do Sul. Ronaldinho, agora capitão, era o líder dentro e fora de campo. Ele não apenas jogava, inspirava. Em uma partida épica contra o Tijuana nas quartas de final, ele cobrou um pênalti decisivo com a calma de quem brinca no campinho. A bola beijou a rede e o Mineirão explodiu. Na final contra o Olímpia, Ronaldinho não marcou, mas sua presença em campo era magnética. Ele atraía a defesa, abria espaços e, nos pênaltis, incentivava os companheiros com abraços e palavras de confiança. Quando o Atlético levantou a taça, Ronaldinho chorou. Não era só pela conquista, era por provar, para si mesmo e para o mundo, que ele ainda era Ronaldinho Gaúcho, o menino que transformava o futebol em festa. A vitória na Libertadores não foi apenas um troféu, foi um marco cultural. No Brasil, onde o futebol é espelho da alma do povo, Ronaldinho se tornou um símbolo de resiliência. Ele mostrou que, mesmo após quedas, é possível se levantar. Jovens jogadores, de Neymar a Vinícius Júnior, citavam Ronaldinho como inspiração, não só pelo talento, mas pela capacidade de sorrir diante das adversidades. Fora do Brasil, a história de sua redenção ecoava como um lembrete de que o futebol é mais do que resultados. É emoção, é arte, é vida. Ronaldinho deixou o Atlético Mineiro em 2014, mas seu legado ficou gravado na história do clube e na memória dos torcedores. Após o Atlético, Ronaldinho ainda jogou em clubes como Querétaro, no México, e Fluminense, no Brasil, mas sua carreira já caminhava para o fim. Ele não buscava mais troféus, buscava alegria. Em cada jogo, ele jogava como se fosse a última pelada com os amigos. Quando pendurou as chuteiras, em 2015, o mundo não viu apenas o fim de uma carreira, mas a celebração de uma lenda. Ronaldinho não era só um jogador, era um embaixador do Brasil, um portador da ginga que fazia o mundo dançar. Hoje, seu nome é sinônimo de liberdade, de criatividade, de um futebol que transcende fronteiras. Ele nos ensinou que, mesmo nas horas mais difíceis, um sorriso e uma bola podem mudar tudo.